Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Anticrise Financeira, né? Eu sou Rafael Coelho e sou formado em gestão financeira, atuo como educador financeiro, né? Já atuo há anos, há mais de 10 anos aproximadamente, na área de consultoria financeira no offline. Estamos agora no online também para alcançar mais pessoas, né? Atender mais pessoas. Então, é isso. O objetivo desse canal é justamente isso: ajudar principalmente casais a saírem do sufoco financeiro e a alcançarem uma vida financeira anticrise. A gente sabe que crise existe na nossa vida, no casamento, no governo, existe, mas você pode ser anticrise. Esse é o objetivo desse canal, por isso esse nome, né? Anticrise financeira, certo? Rafael, já tentei de tudo, não tem jeito. Tem sim. A pergunta que eu faço é: o que é tudo para você? O que é tudo para você? Talvez o que signifique tudo para você, sim, você já fez de tudo. Mas, deixa eu te falar, você não fez de tudo. Você fez de tudo, talvez, do que você conhece, mas você não fez de tudo que de fato deveria fazer. Por quê? Porque falta conhecimento. Você, muito provavelmente, não tem uma educação financeira, não teve, não foi educado na família e nem na escola, quando se fala em finanças pessoais, certo? Assim como eu também. Eu também não fui educado financeiramente nem na minha casa e nem na escola. Ok? Por que não foi educado em casa financeiramente? Porque meus pais também não tiveram. Deve ser assim também com você, muito provavelmente. E aí que está, né, onde nós falamos a importância de se educar financeiramente. Porque quando você se educa financeiramente, você está investindo em você e não apenas em você. Você está investindo na sua geração. A sua geração, a partir de você, vai ser educada financeiramente, porque a tendência é quando a gente aprende, a gente repassa isso para a nossa geração. Por isso que a ideia é que a futura geração, a próxima geração, venha a ser melhor que nós, porque a gente aprende e repassa, né? Então pensa na importância que é você estar se dedicando a esse vídeo, se dedicando a aprender mais sobre educação financeira, ok? E por que a gente fala aqui com casais, muitas das vezes? Porque é a maioria dos casos. Mas se você, por algum motivo, né, não está casado e está numa situação de dificuldade financeira, sufoco financeiro, ou quer evitar cair nessa situação, continue aqui que você está no lugar certo, ok? Então, o tudo, né? Já tentei de tudo. O tudo para você é muito relativo, porque, como eu disse, não é necessariamente tudo que de fato existe para sair dessa situação. Porque se de fato você tivesse tentado de tudo que existe, você já teria saído dessa situação. Percebe que parece ser a mínima diferença, mas quando a gente conhece muito bem o contexto, a gente entra na profundidade do que é dito, a gente começa a realmente entender os motivos e o porquê nós estamos em devida situação. E sim, o que nós falamos tem impacto na realidade, tá? Não acha que é só teoria, isso é fato. Então, comece a mudar realmente o que você fala, veja o que você fala, se tem realmente um fundamento, ok? E isso é constante. Eu constantemente me pego nessa situação de estar questionando, mas espera aí, né? Como se fosse eu falando isso, né? Eu já tentei de tudo mesmo? Será? Né? Então eu me questiono sobre essas coisas. E aí é onde eu consigo achar novas soluções. Porque quando a gente afirma, já tentei de tudo, tá? Então isso é uma verdade para você e você não sai do lugar. Agora, quando você se questiona, eu já tentei de tudo mesmo, isso muda a história. Então, fica aí já a primeira dica e, como eu sempre falo, se você ainda não está, pega um papel e caneta, tá? Se você ainda não está com papel e caneta, pega um papel e caneta para anotar insights, pegar algo que você vai pesquisar mais a fundo, dependendo, né? Para algo que você já possa perceber que aqui, ó, eu vou começar a fazer isso, porque senão a live passa e você vai lembrar só das últimas palavras e vai ter perdido tanto conteúdo. Até porque a gente tem como objetivo aqui otimizar o tempo,
certo? É uma live gratuita, mas aqui o seu investimento é o seu tempo e a sua atenção. A gente sabe que isso não tem um valor nesse momento monetário, mas tem um valor, sim, o seu tempo e a sua dedicação aqui, ok? Principalmente nessa hora, né, pela manhã, vocês que estão vendo aqui ao vivo, então isso sim tem um valor muito grande. E parabéns, porque você talvez está numa situação de dificuldade, mas só que você está também buscando sair dessa condição, enquanto outros estão na situação de dificuldade e estão simplesmente reclamando da vida, do governo, por que isso acontece com ele, etc. Então, isso faz parte do nosso pilar. Se você nos acompanha aqui, você já sabe de cor quais são os 3 pilares: mentalidade, comportamento e resiliência. Então, isso já faz parte dos 2 primeiros, né? Mentalidade, você já está com mentalidade de realmente crescimento, e também tendo um comportamento, né, de buscar, ok? Então, parabéns. Um outro ponto que nós temos aqui para falar é que talvez você esteja pensando, qual o benefício de assistir essa live? Qual o benefício de eu extrair aqui um conhecimento? O que eu vou ganhar com isso? Não vai ser mais do mesmo que a gente vê na internet falando sobre finanças pessoais? Não, não é mais do mesmo. Aqui nós costumamos trabalhar não apenas questões técnicas, tem questões técnicas sim, mas trabalhar o que poucos enxergam ou que poucos entregam, porque muitas vezes eles cobram para entregar esse tipo de conteúdo. Nada contra, mas aqui nós estamos entregando gratuitamente. Então, valorize, porque a gente tem tendência a não valorizar o que é gratuito, certo? Então, valorize, porque apesar de ser gratuito, aqui tem preciosidades, tem pepitas aqui. Mas se você não estiver atento, passa e acaba sendo mais um vídeo, mais um canal no YouTube. Então, se atente que aqui tem pepitas e você pode extrair isso e aplicar na sua vida. Porque tem um iceberg, como eu sempre cito, que a ponta dele é o que todo mundo vê e todo mundo foca e olha para aquilo ali. Porém, a parte de baixo, que fica abaixo ali do mar, é uma montanha onde poucos enxergam e onde estão ali as soluções e o diferencial. E é essa parte de baixo do mar que estamos aqui para te entregar e você ter aí a diferença, certo? Então, exemplo, né? A gente costuma sempre dar um exemplo de um caso real, né? Que já chegou falando, já tentei de tudo, né? Então, como eu falei, normalmente a gente lida com casais, né? Teve casais que chegaram até mim com essa frase real, né? Rafael, eu já tentei de tudo, né? E não tem mais nada a fazer. Eu já estou economizando o máximo, eu já estou fazendo uma renda extra, eu já tentei várias técnicas, mas nada funciona para mim. Então, eu ouço isso, já ouvi isso de vários casais, né? E todos eles a gente consegue reverter desde que tenha resiliência. Porque não basta iniciar um processo, você precisa ser resiliente para concluir esse processo e não cair nessa situação de novo. Então, tem casos, sim, de casais que me procuraram, começaram e não terminaram? Tem. Não foram resilientes. Tiveram a oportunidade de mudar a mentalidade, mudar o comportamento, mas por um curto espaço de tempo e não foi o suficiente para concluir e logo não sair da condição. Porque tem a minha função e tem a função sua. A minha função é te educar, é te orientar, mas só que cabe a você aplicar. Eu não vou fazer por você, não posso. Até já pensei, né? Falei, poxa, como bom seria se eu tivesse como, né, acessar a vida financeira da pessoa, pegar para mim, ajustar e depois entregar pronto. Mas isso não é possível, nem é permitido. Então, cabe a você essa parte. É simples, mas eu sei que não é fácil. Mas você precisa se esforçar, né? Nós estamos já na terceira live. Se você não viu as duas anteriores, dê uma olhada aqui no canal se ficou gravada, né? Não sei se meu time deixou gravado, mas dê uma olhada ali, né? Você vai ver o canal e tem ali ao vivo, né? Então clique no ao vivo. Se tiver gravada, ficou lá, você vai assistir. É muito importante você assistir, porque é uma sequência que vai preparando você para essa jornada. Lembra disso. Não é um vídeo ou outro, mas se você assistir a sequência, você vai chegar muito mais preparado para a jornada
e vai ter muito mais chance de êxito em ter um resultado de uma forma gratuita, sem ter investido dinheiro nisso, ok? Então, vamos avançar. E o que acontece? Então, esses casais que perseveram, que são resilientes, todos eles têm resultado, sem exceção. Por quê? Não tem como você obter um conhecimento, se permitir mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, ser resiliente e não ter resultado. Não tem como isso acontecer, ok? É totalmente provado que você muda de resultado. O problema é que muitas das vezes alguma dessas engrenagens falham, né? A pessoa não se permite mudar a forma de pensar, não quer ter um comportamento diferente ou não é resiliente, faz só por um pequeno espaço de tempo, primeira dificuldade, ela já desiste. Então, aí tem aí o fracasso, certo? Só fracassa quem desiste. Grave essa frase. Só fracassa quem desiste. Enquanto você não desistiu, você não fracassou. Ah, eu estou me sentindo fracassado, porque olha a vida que eu estou tendo, né? Estou me sentindo fracassado. Não, você desistiu? Não, então você não fracassou. Aproveita essa fase para você aprender. Já tentei de tudo, mas quando você não desiste, você se permite aprender coisas novas e então você vai ver que tem solução, tem coisas que você ainda não fez porque você não conhecia. Simples assim. Porque se você já te conhecesse, a maior chance é que você já teria aplicado, já teria saído da situação. E não tem fundo o poço. Muitas vezes as pessoas falam, já está no fundo do poço, não tem como piorar. Acredite, tem como piorar. E poço não tem fundo. Como muitos falam, poço, né, tem fundo. Não, poço não tem fundo. Porque você pode estar na posição errada e estar cavando ainda mais. Se você não estiver buscando escalar, você vai estar cavando e aprofundando ainda mais esse poço. Quanto mais fundo você estiver nesse poço, mais difícil vai ser sair dele. Mas não quer dizer que é impossível, é mais difícil. Exige mais esforço, mas é possível, ok? Então, é isso. O fato de você falar que já fez de tudo, já tentou de tudo, é porque você está olhando para a sua atual condição, o seu atual nível de conhecimento. Mas mudando esse nível de conhecimento, você vai ver agora várias outras questões que você ainda não praticou, que você ainda não tentou, que você ainda não fez, ok? Alguns erram nessa fase por buscar fórmulas mágicas. Fórmula mágica. Ah, não, mas isso é muito difícil, Rafael. Vou ver outro vídeo aqui. Aí tem um lá que põe um anunciado, né? Resolva sua vida em 3 passos. Saia das dívidas em 5 passos. 5, 3 ou 4 princípios para você fazer tal coisa. Nada contra. Eu também faço isso às vezes. Mas entenda que o objetivo disso é te atrair a sua atenção para você vir desfrutar de um conteúdo que pode ser o primeiro passo. Mas não espere em nenhum vídeo você resolver a sua vida. Entende? Então, não busque fórmulas mágicas, como muitos ficam buscando. Não fique selecionando. Ah, não, isso é difícil, não vou buscar, deve ter alguma coisa mais fácil. Não, para de buscar facilidade. Busque solução. E a solução vai exigir, sim, de você um esforço, uma dedicação a fazer algo diferente, a pensar diferente. Entende? Então, não caia nesse erro de buscar fórmulas mágicas. Outros, por não investir em autodesenvolvimento, acha que vai cair do céu a solução, que o dinheiro vai cair do céu, que vai ficar ali só no pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e não dá certo. E nada acontece, só piora. Busque autodesenvolvimento. O fato de você estar aqui, parabéns. Isso faz com que mostra, né, que você está realmente dedicado em buscar o autodesenvolvimento. Porque você se autodesenvolver vai te tornar uma pessoa melhor e capacitada para sair dessa situação. Porque se não é você que vai estar motivado a sair dessa situação, quem que vai estar? Entende? E como a gente fala aqui com casais, não espera o seu cônjuge.
Faça você. Porque pensa você esperar do seu cônjuge e seu cônjuge esperar de você. Como que vai ser isso? Não vai ser, né? Então, se cada um pensar em si, tudo muda. O seu casamento, o seu ambiente, a sua família, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua produtividade, a partir do momento que você decide mudar. Você decide buscar coisas novas. Você decide pensar diferente, se comportar diferente, ser resiliente, parar de ser desistente. Ok? Então, não caia nesse erro também de achar que não precisa fazer mais nada. Eu já sei. Essa frase te bloqueia de conhecer coisas novas. Eu já sei disso. Enquanto as pessoas pronunciam essa frase ou pensam nessa frase, elas não evoluem. Você pode, talvez, estar me ouvindo aqui e já falar, isso eu já sei. Mas, enquanto você pensa isso, você não extrai nada novo. Agora, enquanto você pensa, poxa, eu já ouvi isso, mas o que ainda eu não entendi? O que ainda me falta aprender sobre esse assunto? Isso, olha só, é um questionamento, e isso faz despertar a sua mente para o novo. Então, questione e não afirme esses tipos de coisa. Vamos avançar aqui. O próximo ponto é: outros erram por começar e parar. Como eu já disse aqui, só não tem resultado quem desiste, só fracassa quem desiste. Não desista de você, não desista do seu casamento, não desista da sua vida financeira, do seu autodesenvolvimento. Você merece, você pode, você consegue. Você só não está ainda numa situação melhor porque você não tem conhecimento, ou se tem o conhecimento, não aplicou, e se aplicou, não aplicou pelo tempo necessário. Simples assim. Quando você alinha essas questões, você obtém um resultado. Não adianta a gente falar aqui de coisas técnicas, de fórmulas, sem antes você entender isso. Por isso que muitos também erram e em achar que falam, poxa, isso não funciona. Por quê? Porque olha só para a questão técnica, mas não olha para a pessoa dele que está por trás dessa questão. Temos que lembrar que nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos nossos trejeitos, nossa forma de agir, de pensar. Então, não basta eu pegar uma forma que funcionou para um e entregar para você. Eu preciso entender quem é você. Você precisa se autoconhecer. E a partir de então, as coisas começam a ficar um pouco mais simples. Porque você não pode se comparar com um fulano, cicrano, beltrano, que são pessoas diferentes, vivem em condições diferentes, vieram de um contexto diferente, buscam coisas diferentes, estão numa fase da vida diferente. Percebe? Então, é isso que muda. Não é o conhecimento técnico, é a pessoa que muda. O conhecimento técnico é importante, a gente vai citar aqui algumas coisas ainda hoje, mas não é isso que muda. Isso coopera, isso complementa e ajuda, mas não resolve por si só. Ok? A saída é buscar entender onde está o problema. Lembre-se sempre disso. A sua dificuldade financeira, o sufoco financeiro não é o problema. O problema não é falta de dinheiro. Não é. Isso é apenas um sintoma de como você pensa, de como você se comporta, de se você é resiliente ou não. É apenas um sintoma disso. Por isso que a gente foca aqui no lado da pessoa. Quem você é, como você age, o que você quer. Qual fase da vida vocês estão, quando eu me refiro a casal. Entende? Então é isso. Esse é o problema. E quando você entende e tem clareza do problema, isso se torna a solução. Como assim? Por quê? Porque quando você enxerga muito claramente o problema, você consegue agora pensar em como resolver o problema. Enquanto você estava olhando só para o sintoma, que é a questão da dificuldade financeira, você não consegue sair, você não conseguiu sair. E não vai conseguir sair enquanto você estiver olhando só para o sintoma.
Você tenta resolver o sintoma, aparentemente resolve, daqui a pouco volta tudo de novo, porque você está atacando o sintoma e não um problema. A partir do momento que você ataca o problema, aí você consegue resolver de uma forma até definitiva o problema. Por isso a gente fala que diante de crise financeira é totalmente possível, porque aqui nós atacamos o problema e não o sintoma. Nós te educamos e não te damos apenas o remédio. Nós lidamos com quem é você e não com o seu comportamento apenas. Entende? É mais profundo. É o que nós falamos aqui, é um canal de finanças? É, mas a nossa missão é salvar casamentos e, consequentemente, famílias e impactar gerações. Olha quão profundo isso é. Entende? É isso, é diferente. É diferente. Por isso que gera resultado. Por isso que gera resultado. Então, olha quantas vezes só nessa live eu te falei sobre mentalidade, comportamento e resiliência. Não é possível que você saia daqui sem refletir sobre isso. Porque é isso que é o segredo, se é que existe um segredo do nosso método. Nós temos um método e está embasado nisso. Eu não faço questão de esconder isso. Pelo contrário, eu quero enfatizar, eu quero te levar a você entender isso, porque quando você entender e você tiver determinação, você muda toda a história. Mentalidade. Como que você pensa? Nós somos programados, a saber disso? Eu sou formado também em programação neurolinguística. Nós somos programados de diversas formas. Uma criança, quando nasce, ela tem ali o cérebro, ali o programazinho na cabeça dela está zerado. É igual, todos são iguais, você tem essa fase. A partir do nascimento ali, né, até de quando foi concebido, começa a mudar, porque o contexto, né, é diferente. Então, começa-se a programação. Então, é importante entender isso. Qual é o ambiente que você está vivendo? O que você está ouvindo? O que você está pensando? O que você está falando? Tudo isso reflete e impacta diretamente na programação da sua mente. Enquanto você não mudar esses fatores, você não muda a sua mente. Se você não muda a sua mente, você não muda os seus resultados. Entende? Segundo pilar qualquer, comportamento. Não adianta você querer mudar o comportamento sem antes você mudar a sua mente, a sua mentalidade, a sua forma de pensar, tudo isso que eu falei anteriormente. Então, precisa mudar esse primeiro passo para você avançar para o segundo, que é o comportamento. Como que você age perante as circunstâncias, perante as situações. Não adianta saber se isso não refletir no seu comportamento, você não sabe, você apenas conhece. O comportamento que você tem é o que te trouxe até aqui. Isso também vê o reflexo da forma como você pensa, da sua mentalidade. Por isso que é a sequência. São 3 pilares, mas não é de qualquer ordem. Tem uma ordem: mentalidade, comportamento e resiliência. Quem é o culpado de você chegar na situação que talvez você chegou hoje? Quer seja boa ou ruim? Você. Porque a gente está falando aqui com adulto, não é com criança. Se eu estivesse falando com criança, sim, poderia falar que é os pais, né, que é qualquer outra coisa. Mas com nós já somos adultos, nós somos responsáveis. Porque não importa do cenário que você veio, não importa. Por incrível que pareça, não importa o cenário que você veio. Porque quando você se desenvolve, você se torna um adulto, você tem condições de mudar isso. Mudar o ambiente, mudar, né, como você pensa, buscando novos conhecimentos, se relacionando com pessoas diferentes. É aquela história. Você nascer pobre não é culpa sua, mas você morrer pobre é totalmente culpa sua. Não adianta querer, né, falar palavras bonitas
que não mudam a realidade das pessoas. Aqui a gente está para falar a verdade. A verdade muitas vezes é dura, dói, machuca, mas é preciso ser dita. É preciso ser dito e você precisa aprender a ouvir isso. Talvez a dificuldade está tão difícil e ouvir isso você chore. Não tem problema. Mas desde que isso gere uma transformação em você, é o que muda. Muitas vezes você está agindo compulsivamente pelas suas emoções. E isso te trouxe até aqui. Mas isso não precisa continuar assim. Até porque se continuar assim, só vai piorar. Mas você está tendo a oportunidade aqui de abrir a sua mente e de tocar em coisas talvez que você não tocou antes. E é isso que muda todo o cenário. Entende? E você pode, você é capaz, você consegue. Lembre-se sempre disso. Não importa o que te disseram, não importa a situação que você está, não importa. Se você decidir, dá um basta, dá um chega, chega, não aguento mais essa vida, não vou dar mais desculpa, chega de desculpa, você muda. E o mudar não é desistir. O mudar não é desistir da sua vida, do seu relacionamento, não é. O mudar é você dar um chega para você mesmo, no sentido de eu vou buscar ser diferente, eu acredito que eu vou dar a volta por cima, eu sou capaz e eu vou buscar me capacitar. É nesse aspecto, ok? E o terceiro pilar é resiliência. Resiliência. O que é resiliência? Resiliência é você sofrer, mas não quebrar. É você chegar realmente ao ponto de ser anticrise. Vem as circunstâncias, mexe, balança com sua vida, joga para cá, joga para lá, tira do trilho, você volta para o trilho, entende? É um famoso exemplo ali do pé de goiaba. Você pega ali o galho, ele vai até o chão, mas você solta, ele volta. Isso é resiliência. O que não seria resiliência? Você pegar o galho, puxar ele, quebrar. E pronto, você soltou, ele caiu no chão. Isso não é ser resiliente. Mas a resiliência é você ter essa flexibilidade. Isso é importante. Por quê? Você vai começar a pensar diferente, você vai ter comportamento diferente, mas vão continuar vindo as dificuldades. E se você não for resiliente, você faz por um período, depois desiste, quebra. Pensa nisso. Quantas vezes você não foi resiliente, você quebrou? Por isso você está nessa situação atual. Mas isso não reflete o seu futuro. Isso é só um reflexo do passado. Daqui para frente você muda toda a sua história. Entende? Você está anotando? Anote essas coisas. Se está te impactando, anote a frase que te impactou. Para você ver, reler, refletir sobre isso depois. Senão, você esquece. E aí fica buscando vídeo e não muda. Ouve, se emociona, mexe com você, mas não gera uma ação. Então precisa gerar uma ação. Esse já é um dever de casa. E aqui eu já dei alguns deveres de casa, se você não observou. Percebe que você precisa ter atenção? Você precisa ter ação. Se você, por exemplo, ainda não se inscreveu nesse canal, o que está esperando? Se inscreva. Se você já está inscrito, você já clicou no sininho? Se você clicou no sininho, você clicou no sininho e clicou lá em todas as notificações, você já deu um curtir nessa, você já compartilhou? Por que eu falo isso? Isso é ação, é você estar ativo, é você não pensar só em você, é você também pensar no próximo. Quando você faz essas ações aqui que eu citei, de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar, curtir, você está fazendo o quê? Você está pensando no próximo. Você está pensando em ajudar pessoas. Você não está pensando só em você. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas.
Quando você compartilha, além de você mostrar isso para o YouTube, você está realmente levando esse conteúdo diretamente para uma pessoa. Quando você faz isso, você ajuda outra pessoa. E quando você ajuda outra pessoa, você é ajudado indiretamente em diversas áreas da vida. Esse talvez também seja um motivo porque você não muda, porque talvez você esteja pensando só em você. Você quer só o benefício, mas você não quer beneficiar ninguém. Então, comece mudando isso agora. Faça isso. Isso que eu acabei de falar. Vai agindo no processo. Não só ouvindo. Tá, mas além disso tudo que eu já falei, que já dá para praticar, o que mais a gente pode falar de coisas práticas? Coisas práticas, agora envolvendo um pouco de técnica. Você está numa situação que você acha que já tentou de tudo, que você não vê uma saída. O que você precisa fazer agora falando tecnicamente? Isso que eu falei antes, você precisa fazer primeiro. Que envolve você. Agora, em formas externas. O que você precisa fazer de forma tecnicamente? Diagnosticar é o primeiro passo. Quando você tem uma dor, você tem um problema de saúde, você vai ao médico, e o médico vai, primeira coisa, te diagnosticar. Quer seja fazendo perguntas, olhando para você, ou exigindo um exame. Então, na vida financeira, é da mesma forma. Você precisa se questionar. E se não der conta, você precisa buscar a ajuda de um profissional, de um consultor financeiro, para fazer essa consulta financeira, para fazer esse diagnóstico, para identificar o problema. Lembra que a gente falou? Não tem como a gente tratar o sintoma. Você tem que identificar o problema para tratar o problema. E a função desse primeiro passo, que é o diagnóstico, é identificar o problema. Só isso. Só isso não resolve. Mas sem isso também você não muda. Você também não resolve. O segundo passo, você precisa sonhar. Parece besteira isso, né? Você precisa sonhar. Quando era criança, você sonhava. Você brincava com coisas sem pensar no valor daquilo na realidade. Se você é homem, quando você era criança, você brincava de carrinho, e seus carrinhos normalmente eram uma Ferrari, era um Porsche, era uma BMW, era uma caminhonete, era alguma coisa assim. Mas você, nesse momento que você brincava ali, você não estava olhando por quanto que isso custava na realidade de um carro real. Você simplesmente olhava para aquilo ali, imaginava possuindo aquilo e você brincava. Da mesma forma você precisa fazer hoje. Você não pode ter parado de sonhar. Se você parou, você tem que voltar a sonhar. Nesses mesmos modos. Sem se preocupar com quanto custa nesse primeiro momento. Porque o sonho que te alimenta, te mantém energizado para conquistar algo novo, para continuar avançando. É o sonho. Não está aqui por acaso, nessa etapa. Porque ele tem um grande peso nisso. Após isso, você precisa fazer o terceiro passo. Orçar. Orçar tem vários aspectos. Orçar pode ser no sentido de você ir realmente ver o preço do que você sonhou. Você precisa orçar, ver quanto que custa. Mesmo que hoje você fale, meu Deus, não tem nem condição. Você precisa saber o preço. Você precisa saber o que você quer e saber o preço. Então, essa é uma função do orçamento. Outra questão do orçamento é você aqui começar a direcionar o seu dinheiro em vez de ficar só anotando os gastos ou deixar a vida me levar. Essa é uma outra função do orçamento, é você direcionar para onde vai o seu dinheiro logo quando ele chega na sua mão. Você já saber para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Isso é você estar no controle da situação e não ser refém da situação. Isso é você dominar o dinheiro e não ser dominado pelo dinheiro.
Quarto passo: planejar. Planejamento é fundamental. Mas para planejar, você tem que ter feito os passos anteriores. Senão você vai planejar o quê? Por isso que você não planeja, porque você não faz os passos anteriores. Você precisa planejar. Saber para onde quer ir, onde você quer chegar, o que você quer fazer, como fazer, em quanto tempo, traçar uma meta. Isso é planejamento. Isso você não faz só nas férias. Isso tem que fazer na sua vida. Isso você não faz só lá no seu trabalho, dependendo, você fala talvez isso para os outros, mas você não faz para você. E não basta ficar no âmbito de conhecimento, no nível de conhecimento, você tem que descer para a prática. Depois, então, do planejamento, é o quê? Agir. Você fez os passos anteriores todos e não adianta. Não adianta nada, não muda nada. Mas quando você vai agora para esse quinto passo, você age. E ao agir, as coisas começam a acontecer. Começam. E talvez, quando eu falo começa a acontecer, talvez não seja nem visível ainda. Um exemplo, quando você vai para a academia, você nunca fez academia na sua vida, nunca fez atividade física. Quando você vai pela primeira vez, você vai todos os dias e você não vê resultado durante 6 meses. A partir do 6º mês, você vai começar a olhar para você e ver alguns poucos resultados. Mas as pessoas ainda não verão resultado em você. Mesmo você indo todos os dias, durante esses meses todos, para a academia. Mas se você desiste, se você não é resiliente, você para por ali e nada muda. Mas se você continua agindo em cima daquele planejamento, em cima daqueles passos anteriores, você começa a enxergar o resultado. E ao alcançar esse resultado, você começa a se motivar. E a partir de então, as coisas começam a acontecer de forma visível, tanto para você quanto para os outros. Mas foi preciso resiliência. E assim você vai fazer o restante da sua vida. Por isso que o último passo é acompanhar. Acompanhar e repetir esse ciclo. É o último passo. É você estar olhando e avaliando constantemente. É você olhar e falar, poxa, tá bom, estou evoluindo, mas ainda posso ser melhor. É você não se comparar com outras pessoas. É você se comparar com você mesmo. Isso muda a história de qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, por mais difícil que seja. Mas se de tudo isso ainda você talvez fale e pense, ainda assim eu não consigo, eu não tenho força, eu não estou preparado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente para lidar com isso. Apesar de ter entendido tudo isso, Rafael, aí é onde você precisa buscar ajuda, sem pensar 2 vezes, você precisa buscar ajuda. Buscar ajuda de um profissional no que você está tendo dor. Você tem uma dificuldade, uma dor física na sua saúde, você precisa buscar um médico. Você tem uma dificuldade, uma dor no seu psique, no seu psicológico, você precisa buscar um psicólogo. Você tem uma dor, uma dificuldade na sua nutrição, você precisa de um nutricionista. Você tem uma dor, uma dificuldade na sua vida financeira, você precisa de um consultor financeiro. São profissionais que vão pegar na sua mão e vão te conduzir, mesmo sem você ter força. Se você não tem força para praticar uma atividade física, você tem um personal trainer. Se você tem uma lesão, alguma coisa que precisa ser tratada, você tem um fisioterapeuta. Percebe? Mas você só consegue buscar ajuda devida quando você identifica a real dor, a real problema. Então, eu te pergunto agora, qual é o problema real que você está passando? Qual o profissional que você vai buscar hoje ainda?
O que você vai fazer perante a tudo isso que você ouviu aqui? O que você está esperando? Estou olhando nos seus olhos, porque eu estou, de fato, esperando a sua atitude. Nada muda se você não agir. Eu te pergunto, ou você vai continuar ou você vai desistir? Se você desistir, você já sabe o resultado. Se você continuar, você pode imaginar, mas você só vai saber ao praticar, ao concluir. Então, eu te encorajo, eu te incentivo a agir. E finalizo aqui com essa reflexão, com essas questões, mas eu não espero que você finalize aqui esse assunto. Eu espero que você entre em ação e comece a partir de agora.